Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou continuar a apresentar os dispositivos ARM, mas vou apresentar um modelo específico de microcontrolador que usa essa arquitetura, porque esse modelo específico ele faz parte de uma plataforma de desenvolvimento que eu julgo ser interessante para quem quer aprender a trabalhar com microcontroladores ARM. Bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou estar deixando o card aqui do vídeo anterior, que eu acredito que lá tem algumas informações importantes também sobre como a ARM opera entre os fabricantes de semicondutores. Nós verificamos lá que o portfólio da empresa foi expandido entre perfis de microcontroladores, né, de processadores aí com a categoria Cortex A, R e M, né, para a gente poder trabalhar aí desde os 8 bits até os 32 bits nesses dispositivos, cada um com suas respectivas aplicações. E esses três perfis de ARM Cortex são os perfis A, né, de application, onde são dispositivos aí mais adequados a trabalhar com sistemas operacionais, como Symbian, o Linux e até mesmo o Windows embarcado. O Cortex R, otimizado para trabalhar com sistemas de tempo real, e o Cortex M, que é o mainstream destinado à parte de microcontroladores cujas CPUs são de núcleo ARM, certo? Bom, nós verificamos que existem várias aplicações para esses dispositivos, né? Desde aplicações industriais ali para controladores programáveis, controle de sistemas com energia solar fotovoltaica, a parte médica, a parte de instalações prediais, aplicações, até mesmo produtos de consumo final. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que mostra justamente aí os vários dispositivos que são concebidos com arquitetura ARM e também alguns produtos finais que usam esse tipo de processador, como smartphones e tudo mais. Nós verificamos também que existem alguns fabricantes licenciados porque a ARM é uma empresa que não comercializa semicondutores. Ela apenas faz o projeto dos processadores e o modelo de negócio dela é um licenciamento, né, da propriedade intelectual, cuja algumas empresas adquirem esse licenciamento para vender os circuitos integrados com núcleo ARM. Eu coloquei aqui algumas das empresas que têm dispositivos ARM em seus portfólios. Claro que não são só essas, existem mais empresas, mas dentre essas aqui eu gostaria de focar em uma delas especificamente, que é a ST Microelectronics. A ST é uma empresa que tem em seu portfólio vários elementos semicondutores, dentre eles dispositivos com núcleo ARM, não só o ARM Cortex M, mas outros modelos de Cortex também. Mais especificamente, nós vamos trabalhar nessa série de vídeos com o Cortex M, especificamente o Cortex M3. No vídeo anterior nós vimos que o Cortex M tem o M0, M3, M4, M7, cada um com suas respectivas características. Bom, em relação a essa empresa, a ST Microelectronics, e o ARM Cortex M3, nós os chamamos de STM32. Então essa nomenclatura já indica que é um dispositivo da ST Microelectronics, com ARM Cortex M e com arquitetura de 32 bits. Tá? Eu preferi traduzir essa parte aqui, que é uma espécie de slogan que a ST usa sobre os seus Cortex M3, e destaquei aqui que são processamentos de alto desempenho em tempo real em aplicativos de custo limitado. Nós vimos aí que o ARM 32 bits ele já é disponível a um custo inferior a $1. Né? Então tem um equilíbrio bacana aí entre desempenho e custo. Tá? Bom, existem várias características importantes sobre o Cortex M3 da ST, que usa a arquitetura ARM7, pegar os precursores lá da década de 90, né, o ARM7 que compõe esse Cortex M3, e ele tem um consumo de energia que varia de 10 a 150 microwatts por megahertz. Esse é um consumo de energia relativamente baixo. Né? A gente viu que um microcontrolador com bom desempenho ele é capaz de executar muitas tarefas, mas sem exigir maior consumo de energia e sem exigir maior frequência de clock necessariamente. Então esse consumo ele é dinâmico porque obviamente depende de quais periféricos você está utilizando numa aplicação
e depende também de qual é a frequência de clock do barramento principal. Tá? Temos um dispositivo com arquitetura Harvard. A arquitetura Harvard, diferente de outras, ela tem pelo menos 2 barramentos de clock separando endereços e dados. Tá? E temos uma MPU também que favorece a utilização de sistemas operacionais embarcados, no caso, um sistema RTOS. Temos um pipeline de 3 estágios. O pipeline no processador ele é um recurso que permite com que o processador execute mais de uma função dentro de um mesmo ciclo de clock. Ou seja, dentro de um pulso do clock, ele está executando uma função atual, mas ao mesmo tempo ele já está buscando na memória a próxima instrução. Então esses Cortex M3 da ST tem esse pipeline de 3 estágios, tem mais de 200 interrupções físicas com diversos níveis de prioridade. Isso faz com que esse microcontrolador ele seja muito interessante para aplicações industriais e automotivas, porque você pode atender tarefas que requerem uma atenção especial no tempo certo. Controlador de interrupção Wake Up, para colocar ele em modo sleep e reduzir ainda mais o consumo de energia. E podemos fazer a depuração do programa via JTAG ou via SWD, que é um debug via software. Okay? Bom, essa é uma característica geral dos elementos Cortex M3 da ST Microelectronics. Então, quando a gente pega o fabricante, que é a ST, essa família Cortex M3, nós temos aí algumas séries, né, desses microcontroladores, que é a série L1, a F1 e a F2. O que vai diferenciar uma da outra é justamente a velocidade do clock, aí, do barramento principal, né, a quantidade de memória flash, que é a memória de programa, né, uma memória não volátil, a memória RAM, que é uma memória para dados, uma memória volátil, e a parte de conectividade, né, quais são as comunicações que o dispositivo faz e os encapsulamentos. Especificamente, nós vamos tratar de um modelo que é o F1, essa série F1. Tá? Essa série F1, veja só, nós temos aqui algumas plataformas de desenvolvimento que são oficiais da ST. Tá? Então, são kits de desenvolvimento que a própria ST disponibiliza comercialmente. Então tem essa placa que é a Núcleo 32, tem a Núcleo 64 que vem com STM32L1, inclusive ela vem com uns headers aqui compatíveis com a plataforma Arduino, tá? Para você poder usar algumas shields que já tem por Arduino. Tem a Núcleo 144 que já vem com STM32F2 e tem as placas Discovery. Todas elas são projetadas, são desenvolvidas e comercializadas pela própria ST. Essa placa Discovery tem vários modelos dela, tá? Posso trabalhar com uma placa Discovery voltada para IoT, outra só com a parte de conectividade Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais, tá? Então são alguns exemplos de ferramentas que são oficiais da ST, não são apenas essas, mas eu quis colocar essas aqui que são as mais comuns, tá? Bom, em relação a esses microcontroladores Cortex M3, esse gráfico que mostra para a gente no eixo vertical e no eixo horizontal a capacidade de memória e a quantidade de pinos do microcontrolador, respectivamente. Tá? Então nós percebemos aqui, pela quantidade de pinos desses dispositivos, que os encapsulamentos são todos SMD. Tá? Não temos dispositivos com encapsulamento DIP. Ok? Bom, entre esses modelos aqui, eu vou focar nessa série de vídeos nesse modelo aqui, que é o STM32F103C8. Tá? Então, as características preliminares que nós podemos perceber aqui é que ele é um microcontrolador de 64 KB de memória flash para armazenar o programa, 20 KB de memória SRAM, a memória RAM estática, né, onde cada bit fica armazenado em uma espécie de flip-flop. E ele é um circuito integrado com encapsulamento LQFP ou QFN de 48 pinos. Tá? Bom, existe uma razão pela qual eu quero escolher esse modelo de microcontrolador. Como eu falei no início do vídeo, esse modelo ele integra uma plataforma de desenvolvimento que eu acho ela interessante para quem quer aprender
a trabalhar com microcontroladores ARM. Tá? Bom, então, já que é esse modelo que a gente vai utilizar, vamos tentar entender qual é o significado desses caracteres, dessa nomenclatura que a ST utiliza nos produtos que ela coloca disponíveis no mercado. Bom, esse é o microcontrolador que nós vamos utilizar, o STM32F103C8T6. Tá? O nome é comprido, mas ele tem um significado. O STM32 indica a família, tá? Então a gente já consegue identificar que é um dispositivo da ST, que é um Cortex M e de arquitetura 32 bits. Tá? O próximo caractere, que é o F, é o tipo que vai indicar se é um dispositivo low power, ou seja, já são microcontroladores com baixo consumo, mas existem alguns que são com consumo mais reduzido ainda, né, que ficam aí interessantes para aplicações que são alimentadas a bateria, equipamentos portáteis, equipamentos wireless. Né? O F, que é uma linha mainstream, né, a geral, a de alto desempenho ou a wireless. No nosso caso, é uma linha mainstream. O próximo aqui indica a série, todos são Cortex M, mas no nosso caso aqui a gente vai estar usando um Cortex M3. A subsérie vai indicar aqui o nível de configuração que esse dispositivo tem. Quanto maior for o número formado por esses dois algarismos, mais rica é a configuração do dispositivo, em termos de periféricos, em termos de recursos. O C indica a quantidade de pinos, ou seja, dependendo da letra aqui, nós temos uma pinagem. No nosso caso, é um dispositivo de 48 pinos, LQFP ou QFN, conforme a gente viu. O próximo caractere indica a memória de programa, se ela é de baixa densidade, média densidade ou alta. No nosso caso aqui, ele é um dispositivo de média densidade, né, o caractere 8. Então temos 64K, lembrando que 64K é a memória flash, que é a memória para armazenamento do programa. E o penúltimo caractere aqui no caso seria um encapsulamento. Ele pode ser BGA, que é esse primeiro encapsulamento, o LQFP, que é esse aqui do meio, e QFN. No nosso caso é o encapsulamento LQFP de 48 pinos, ou seja, são 12 pinos de cada lado. Tá? Apesar de ser um circuito integrado SMD, não é nenhuma tarefa muito complexa fazer a integração desse circuito integrado numa placa de circuito impresso. Eu vou deixar no card aqui disponível um link para vocês verem que fazer a solda desses terminais não é uma tarefa muito difícil. Ok? Beleza, então, uma vez que a gente já estabeleceu que vamos trabalhar com um dispositivo ARM, que é do perfil Cortex M, e que é da linha M3 do fabricante ST Microelectronics, especificamente o STM32F103C8, bom, a gente já aprendeu o significado dos caracteres do nome do dispositivo. Mas por que a gente está interessado nesse modelo específico? Nós vimos que existem as plataformas de desenvolvimento oficiais da ST, como a Núcleo e a Discovery, mas eu vou focar nessa plataforma aqui, que é uma plataforma não oficial da ST, tá? Que é uma plataforma chamada de Bluepill. Esse nome foi dado pela própria comunidade que desenvolve com dispositivos ARM da ST, e esse nome acabou ficando em referência, inclusive, ao filme Matrix, onde você precisa escolher uma pílula azul ou vermelha, dependendo do tipo de realidade que você quer. Então acabou ficando esse nome Bluepill, tá? Mas apesar de ser um projeto de hardware aberto, ou seja, assim como a plataforma Arduino, esse hardware aqui ele é aberto na comunidade, você pode pegar esse hardware, montar sua placa, aprimorar, criar uma nova versão sem problemas, tá? Nos interessa aqui o fato de que o microcontrolador que vem nela é o STM32F103C8, ou seja, é esse no qual a gente vai focar doravante, ok? Bom, essa plataforma eu acho ela interessante pelo seguinte: primeiro, pelo microcontrolador que tem, ou seja, um ARM Cortex M3 com muitos recursos, e pelo baixo custo.
Tá? Essa placa ela custa em torno de 3 dólares. É claro que aqui no Brasil os preços vão variar bastante, mas fora do Brasil o custo relativo dela é 3 dólares. E assim, eu costumo muito comparar essa placa com outras plataformas, principalmente plataformas que são buscadas por desenvolvedores que querem uma plataforma com dimensões reduzidas. Por exemplo, quando a pessoa vai utilizar o Arduino Nano, por exemplo. O Arduino Nano é uma plataforma que tem as dimensões mais reduzidas e tudo mais. Essa plataforma ela é equiparável ao Arduino Nano, do ponto de vista das dimensões físicas, mas ela tem um custo menor e tem recursos muito mais valiosos do que o Arduino Nano. Né? Então, assim, o baixo custo associado à quantidade de recursos que esse microcontrolador tem, eu acho essa plataforma ela interessante para quem quer começar a trabalhar com dispositivos ARM e aprender como que esses dispositivos funcionam, quais são as ferramentas computacionais envolvidas e como que a programação deles pode ser feita. Tá? Bom, eu vou apresentar algumas características gerais dessa plataforma Bluepill. Tá? Eu vou começar com as características, inclusive já fazendo a comparação dela com algumas plataformas específicas, como o Arduino Uno, a ESP8266 e a ESP32. É claro que são plataformas bem diferentes umas das outras, né? O custo, obviamente, também é bem diferente um do outro, né? A ESP32 já é um dual-core, né? Mas a gente pode ter uma base de comparação. Tá? Então a Bluepill usa esse microcontrolador STM32, que a gente já viu, tá? Que é um Cortex M3 de 32 bits. A frequência de clock do processador pode chegar a 72 MHz. Tá? Temos aí as memórias de 64K de flash, 20K de RAM, conforme a gente viu naquele gráfico anterior. E temos 37 pinos GPIO, que são entradas e saídas de propósito geral. Esses 37, pessoal, são 37 pinos do microcontrolador STM, tá? Não é da Bluepill. A Bluepill tem um pouco menos, conforme eu vou apresentar posteriormente. Temos várias interfaces de comunicação, como SPI, são 2 canais, Square-C, são 2 canais, que é o I2C. Temos 3 portas seriais TTL, comunicação CAN, muito usada na área automotiva, né? E temos 10 canais de conversores, aliás, é um conversor AD, né, multiplexado, mas são 10 canais com resolução de 12 bits. Tá? Então são características muito bacanas para a gente poder trabalhar com uma plataforma que tem um custo em torno de 3 dólares. No vídeo anterior eu até comentei sobre esse fato, às vezes a gente utilizar uma plataforma de 32 bits para resolver um problema relativamente simples, mas o baixo custo associado à plataforma faça com que na balança ali dos benefícios e o custo fique interessante o emprego dessa plataforma. Bom, o que nós temos de recursos de um ponto de vista geral dessa plataforma? Aqui está a pinagem dela, tá? Vou apresentar aqui, começando pelas extremidades, tá? Nós temos aqui, na extremidade superior, um conector micro USB, tá? Então, uma vez que eu ligo um cabo USB aqui e conecto na porta USB do computador, por exemplo, os próprios 5 volts da USB já faz a alimentação da placa, assim como é feito na plataforma Arduino. Não tem muito segredo. Tá? E aqui, na outra extremidade, nós temos 4 terminais onde a gente pode fazer não só a gravação do microcontrolador, como a depuração do programa via SWD. Tá? Aqui em cima, nós temos, acima dos 4 terminais aqui da depuração, nós temos 2 LEDs built-in, 2 LEDs embutidos na placa. Tá? Temos um LED, os dois são SMD, temos um LED Power, que sempre vai estar acionado quando tiver alimentação placa, e temos um LED específico de um dos I/Os, que é o PC13. Tá? Tá escrito aqui o PC13 LED. Nós temos aqui na placa 2 osciladores. Temos um oscilador principal, que é um cristal de quartzo de 8 MHz. A dúvida que pode surgir nesse momento é que, poxa, no slide anterior
a gente viu que esse microcontrolador pode operar até 72 MHz. Isso é verdade, mas essa velocidade é alcançada através do PLL, que é um recurso que eu vou apresentar posteriormente. Tá? Mas o oscilador principal é de 8 MHz e temos outro oscilador que é de 32,768 kHz. Para quem já trabalhou com microcontroladores de 8 bits e já fez a integração com algum RTC, que são os calendários eletrônicos na forma de circuito integrado, esse clock aqui de 32 kHz é para esse RTC, só que esse microcontrolador que nós estamos usando, que é o STM32F103C8, ele já tem o RTC internamente. Então por isso que nós temos esse outro oscilador aqui de 32K para oscilar o RTC interno que ele tem. Tá? Então aqui nós temos o nosso protagonista, que é o microcontrolador, tá aqui o encapsulamento LQFP de 48 terminais. Temos um botão de reset, tá? Para resetar o programa. Temos aqui 2 jumpers para poder selecionar a área na memória através da qual a gente quer fazer o boot do sistema. Tá? Esse é um recurso que eu vou explicar posteriormente também. Bom, o que nós temos aqui de importante? Vou pegar essa legenda aqui e começar pela alimentação. Temos alguns terminais aqui de 3,3 volts. Tá? Esses 5 volts provenientes da USB, ele é regulado para 3,3 através de um regulador de tensão que está do outro lado da placa, que é o 1117. Regulador de tensão SMD, que faz a regulação para 3,3. Então temos alguns terminais aqui de alimentação, 3,3, a referência GND de 0 volts, e temos um pino aqui de 5 volts. Tá? Esse pino aqui eu posso alimentar externamente com uma outra fonte, por exemplo, de 5 volts. Tá? Isso vai para o regulador, mas esses 5 volts da USB também vem para cá. O que está de amarelo claro aqui são os GPIOs, que são os IOs de propósito geral. Tá? Então temos aqui concentrado em basicamente 3 ports, porte A, B e C. Tá? Em verde, nós temos aqui os 10 canais do conversor AD, com resolução de 12 bits. Tá? Temos comunicação USB integrada, USB on the go. Tá? Temos as 3 portas serial TTL, está aqui o RX-TX 3, 1 e o 2, tá de cá, certo? Comunicação CAN. E temos aqui em rosa os timers, né? Então, assim, esses timers, os temporizadores, assim como nas outras arquiteturas, eles também são contadores, tá? Então, para interface aí com sensores que tem saída pulsada, esses timers são muito interessantes. Tá? Nós temos aqui alguns terminais que são tolerantes a 5 volts. Então, todo terminal que está com essa bolinha preenchida, né, tá a legenda aqui, é tolerante a 5 volts. Que está com a bolinha vazia, ele não é tolerante a 5 volts. Tá? Então, às vezes você vai integrar com algum sistema aí que tem uma saída de 5 volts. Posso usar esses pinos. Tá? Essa ondinha aqui significa pinos com saída PWM. Tá? E temos essa observação aqui que é muito importante. Tá? Nós temos aqui ó, um máximo de mais ou menos 20 mA por pino, recomendado 8 mA, mas o máximo seria de 150 mA total para o CI, seja sync ou source. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com essa quantidade de corrente aqui. Tá? Bom, então aqui eu apresento para vocês as características gerais da Blue Pill, tá? Mas eu vou apresentar agora para vocês o hardware, tá? O diagrama esquemático com algumas observações específicas. Tá? Bom, quais são os aspectos importantes sobre o hardware? Vou começar aqui pelo microcontrolador. Vou mostrar o hardware para vocês, vocês vão perceber que o hardware dessa plataforma não é nada muito complexo, é só aquilo que o microcontrolador precisa mesmo para poder funcionar. Nada impede que você possa pegar esse esquemático e melhorar ele, desenvolver a sua versão.
da sua placa de desenvolvimento, né? Conforme eu falei, o hardware é aberto. Mas eu vou apresentar o hardware para vocês e vou fazer alguns comentários, porque eu acredito que, muito embora essa plataforma seja interessante para a gente aprender, ela tem um custo muito reduzido, mas eu acredito que esse hardware tem algumas fragilidades. Tá? Eu vou começar pela parte de alimentação. A gente percebe aqui que os terminais VDD e VSS de alimentação, eles são ligados ao 3,3 volts e ao GND, mas tanto a alimentação do núcleo digital do microcontrolador quanto do analógico foram ligados na mesma fonte, nos mesmos nós do circuito. Tá? Bom, para quem conhece o conversor AD, sabe que a alimentação do conversor AD ela precisa ser diferenciada. Né? Até a referência de tensão precisa ser outra, mas em relação à referência até que tudo bem, porque a referência a gente resolve de outra forma. Esse microcontrolador tem uma referência interna para o conversor AD, mas a alimentação, eu acredito que ela poderia ser separada, né? Ou se ela não fosse separada, se fosse nessa mesma fonte aqui de 3,3 U-Terra, eu acredito que pelo menos um indutor em série aqui com o pino 9, com um capacitor em paralelo, isso seria interessante para a gente poder melhorar, potencializar o hardware, né? Vamos dizer assim. Então fica o meu primeiro comentário aí sobre o hardware da Bluepill. Bom, em relação à alimentação, conforme eu falei para vocês, nós temos aqui a parte de 5 volts, que é a entrada do regulador 1117. Temos aqui alguns capacitores que são requisitos do fabricante do regulador, para ele garantir que a saída seja 3,3 volts. Tá? Então aqui nós temos também 4 capacitores extras, aqui são capacitores de desacoplamento. Esse valor aí é o mais comum, né, de 0,1 microfarad. E esses 4 capacitores estão espalhados na placa e em posições mais favoráveis para evitar o crosstalk. Mas em relação à comunicação USB, eu tenho algumas observações aqui sobre algumas fragilidades sobre esse hardware. Esse conector USB, que é aquele que eu mostrei na tela anterior, que é o micro USB, primeira observação, eu acho que a fixação dele na placa é bastante frágil. Tá? Então, se a gente fica conectando, desconectando um cabo ali com frequência, pode ser que esse conector se solte da placa. Tá? Eu vejo a solda desse conector aí muito frágil. Bom, o que a gente pode fazer? Sempre tomar cuidado na hora de conectar um cabo micro USB nesse conector, ou se você quiser melhorar ainda mais, você pode reforçar a solda desse conector. A solda que eu falo não é nem dos terminais de comunicação e alimentação, não. A solda é do próprio chassi do conector micro USB. Ele tem uns terminais aqui que inclusive são fechados com a referência de 0 volts. Talvez reforçar a solda nesses pontos aí, eu acredito que ficaria interessante. Uma outra crítica que eu faço, eu acho que essa é a mais importante de todas, é que esses 5 volts aqui da entrada do regulador, esses 5 volts da porta USB e os 5 volts do conector header que tem na placa são o mesmo nó. Isso é bastante perigoso, então já fica aqui uma dica valiosa para vocês. Nunca liguem o cabo USB na Bluepill e alimentem a Bluepill por 5 volts de uma fonte externa. Tá? Isso pode dar um problema terrível para você, porque se existir alguma diferença de tensão entre essa fonte externa de 5 volts e os 5 volts da sua porta USB, a corrente vai correr para um dos dois lados. Tá? Então nunca façam isso. Tá? Ou alimenta pela USB ou alimenta pelo pino de 5 volts. Certo? Bom, isso poderia ser resolvido facilmente, talvez só com a adição de um diodo Schottky aqui nos 5 volts da USB. Acho que ficaria simples de resolver. Tá? Outra crítica que eu faço em relação a essa parte do hardware é em relação a esse resistor R8 que está aqui no esquemático. A gente percebe que é um resistor de pull-up, né? Ele está aqui na linha D+, comunicação da USB até o 3,3 volts. Aqui no diagrama esquemático ele está aqui como
R8, um resistor de 1K5. Qual é o problema? A maioria das placas Bluepill que você pegar, esse resistor aqui, para começar, não é o R8, é o R10. E ele não é de 1K5. A maioria das plataformas Bluepill vem com um resistor de 10K ou 4K7. Acho que são os valores mais encontrados. Tá? Pode ser que você tenha uma de 1K5, então tá tudo certo. Existem portas USB que, dependendo do hardware, ela é insensível a essa variação da resistência desse pull-up aqui, mas não é a maioria delas. Então, se esse resistor aí não for um K5, a comunicação USB não vai funcionar. Bom, eu mesmo tenho uma plataforma Bluepill aqui, é essa. Tá? Essa aqui, por exemplo, que eu tenho, ela não é de 1K5. Eu já fiz a medição e ela dá 10K, que é um dos valores mais comuns. Como que você pode resolver esse problema? Primeiro, se for de um ponto de vista mais difícil, entre aspas, né? Você pode remover esse resistor, um resistor SMD de 10K, e substituir ele por um K5. Tá? SMD também. Mas se você quiser resolver de forma mais simples, você pode conectar um resistor em paralelo do PA12 até o 3V3, para que a associação paralela dos dois dê um K5. Então, por exemplo, se a sua Bluepill tem um resistor de pull-up aqui de 10K, eu acredito que é de 1K8, se não me engano, 1K8 em paralelo com 10K vai resultar em 1K5 e a sua USB funciona normalmente. Tá? Bom, continuando, temos aqui os dois osciladores, que nem eu falei para vocês, temos um oscilador principal de 8 MHz e o secundário de 32 kHz para o RTC interno. Todos eles desacoplados por capacitores aqui de 20 picofarad. Esses capacitores aqui para desacoplar o sinal do cristal podem ser aí de 15 a 33 picofarad, tá? Caso você queira desenvolver sua própria plataforma. Continuando, temos aqui os dois LEDs embarcados, tá? Então é um LED Power, tá? Que já está conectado aqui do 3,3 para o Terra, e um LED ligado a um I/O específico, que é o PC13, ligado dessa forma. Então perceba que ele está ligado aqui na forma Sync, ou seja, a corrente vai entrar no pino do microcontrolador. Isso não quer dizer que esse terminal PC13 tem que ser configurado como entrada, não é isso. Mas esse terminal ele vai ter que absorver a corrente proveniente do LED. Tá? Isso faz toda a diferença quando a gente vai configurar um GPIO do ARM. Certo? Temos aqui também o reset, tá? Esses pinos 1 e 2 aqui desse P7 é um botão de reset que está aqui associado ao pino de reset com um pull-up de 10K e um capacitor para evitar aí o bounce do botão. Bom, esse é o hardware da Bluepill, tá? Esse é o hardware que é muito simples, mas tem essas fragilidades que eu comentei, tá? Em relação à alimentação analógica digital, em relação à conexão USB, em relação ao pull-up da USB, né, e tudo mais. Mas esses são fatores que não impedem a gente de usar essa placa para poder fazer vários projetos, várias integrações, aprender a usar o ARM. Tá? São todos problemas que são contornáveis. Certo? Bom, continuando. Como que eu faço para poder, então, pegar uma plataforma Bluepill e fazer um programa para o microcontrolador STM dela? Bom, nós temos as ferramentas de depuração e gravação. A principal delas é o ST-Link oficial da ST Microelectronics. Tá? Obviamente que esse sistema aqui ele é um pouco mais caro, porque é uma ferramenta oficial, e além disso, você pode depurar programas de microcontroladores de 32 bits ou também os de 8 bits, que a ST também tem microcontroladores de 8 bits. Tá? Então você tem essa opção aqui, e tem uma opção mais barata, que é esse ST-Link, que é um hardware não oficial. Ele não é da ST, só que o preço é bem mais reduzido. Tá?
Esse gravador aqui, eu acredito que no Brasil a gente consiga adquirir ele em torno de R$30. Tá? Então nós temos aqui numa extremidade uma porta USB, eu posso conectar ele diretamente na porta USB do computador. E na outra extremidade nós temos aqui alguns I/Os que eu faço a ligação naqueles 4 terminais que a Bluepill tem. Tá? Então basicamente nós teríamos esse conjunto aqui. Se eu tiver esse conjunto com esses 2 elementos, eu já consigo trabalhar com o microcontrolador ARM facilmente. Tá? Temos aqui então a plataforma Bluepill, né? Dependendo da onde você adquirir ela, eu não gosto de citar preço, tá? Eu sei que fora do Brasil ela é $3, mas aqui no Brasil a gente pode encontrar vários valores, então acho que se você fizer uma pesquisa rápida aí, você vai conseguir encontrar vários valores disponíveis. E alguns fornecedores já fornecem a barra de pinos header aqui, caso você queira ter os pinos para conectar no protoboard, assim como eu fiz, por exemplo. Tá? E temos o ST-Link, tá? Para conectar na USB e na Bluepill. Pronto, já estou com tudo ajeitado para poder fazer a programação dela. O que nós temos de material que serve de base para a gente programar esse microcontrolador ARM? Temos aqui, no caso, alguns problemas sobre isso também. Tá? Além do esquemático, né, o hardware que eu apresentei da Bluepill, das fragilidades que esse hardware tem, nós temos mais um probleminha que é em relação a essas plataformas com o microcontrolador fake. Tá? Bom, quais são os microcontroladores que a gente pode encontrar na Bluepill? Como é um hardware aberto, né, o melhor seria a gente encontrar uma Bluepill com o microcontrolador STM32, que é da própria ST. Mas é muito comum a gente encontrar microcontroladores dessa empresa Giga Device, que é chinesa. O microcontrolador dela é o GD32F, porém ela também imprime os labels, o silk do microcontrolador, como STM32. A ST já se manifestou a respeito disso, já informou que trata-se de uma operação de pirataria e esses microcontroladores não representam a ST. Tá? Bom, tem como identificar se a Bluepill que eu comprei possui um microcontrolador oficial da ST ou não? Olha, fisicamente eu acho muito difícil. O pessoal da comunidade sempre coloca, por exemplo, que o silk do CI ele é mais amarelado, é mais embaçado, mas eu acho que isso não é uma regra, tá? A gente não pode levar isso em consideração. Eles falam que o CI fake ele tem 2 marcações em baixo relevo, ao invés de uma só, como é o CI original. E tem placas que você vai pegar e não está escrito STM32, está escrito CS32F, que no caso aqui é da China Key System. Né? Bom, se eu tiver uma plataforma Bluepill com um microcontrolador fake desse, tem algum problema? Então, a Giga Device inclusive fala que esse processador dela pode ter o clock estendido até 109 MHz. Eu acho que há controvérsias nesse aspecto, porque você estender o clock do microcontrolador, isso tem que ser feito sob certas condições que eu acredito que a empresa não o fez. Tá? E a própria comunidade de desenvolvedores com dispositivos ARM da ST já relataram os seguintes problemas. Primeiro, se você tem aquela ferramenta de gravação e depuração oficial da ST, ela não consegue reconhecer alguns microcontroladores que sejam fake. Tá? Eu nunca passei por isso porque eu nunca cheguei a testar. Particularmente, eu já tive problemas com comunicação USB, com um CI fake. Não por conta do resistor de pull-up lá, porque eu já tinha feito a correção, mas por ter sido um CI fake, mas no CI da STM funcionou normalmente, tá? Mas como eu falei, são coisas assim bem pontuais que, no geral, não vão te atrapalhar a trabalhar com a Bluepill. A programação é a mesma, a sintaxe é a mesma, tá? E a gente pode seguir desenvolvendo da mesma forma. Bem, mas só tomar esse cuidado aí. Eu estou desenvolvendo
um sistema para poder fazer a identificação se o CI é original ou fake. Eu já fiz uma primeira versão onde a interface ficou USB, mas eu vou acabar mudando porque a USB tem aquele problema do pull-up, às vezes a pessoa não corrigiu o resistor de pull-up e essa verificação não vai funcionar. Então vou fazer ela via o ART mesmo, e aí preciso usar um conversor TTL para USB. Então pelo próprio computador, em algum terminal serial, a gente consegue verificar a veracidade do CI da sua Blue Pill. Em breve eu vou disponibilizar esse sistema aqui para vocês. Tá? Bom, em relação à documentação, a ST ela não trabalha com esse conceito de datasheet, tá? Que tem um documento só especificações elétricas e a parte dos registradores da memória. Tá? O que nós temos lá é um manual chamado Manual de Referência, que é esse documento RM0008. Esse sim é o documento principal para a gente trabalhar com o STM32F103C8, que ele é um material com mais de 1000 páginas. Ali sim nós temos todos os registradores, o que faz cada bit, a gente consegue ter um controle mais completo do microcontrolador. E temos um outro manual chamado Manual de Programação, que é o documento PM0056, que também tem uns aspectos importantes sobre alguns recursos que o microcontrolador tem. No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente acessa esses materiais, que obviamente são disponibilizados de forma gratuita pela ST, tá? E vou mostrar as ferramentas computacionais que a gente usa também para programação. Por falar em programação, nós podemos programar essa plataforma de várias maneiras diferentes. Tá? Podemos programar ela pela própria plataforma Arduino. Tá? Então assim, posso pegar o IDE do Arduino, adicionar uma nova placa, que no caso é a Blue Pill, e posso programar ela normalmente com a sintaxe do Arduino, com a função setup, com a função loop, normalmente. Então se você já programa a plataforma Arduino, você vai usar a mesma linguagem para poder programar a Blue Pill. Posso ter um sistema operacional de tempo real, que é um RTOS, que também existem várias opções disponibilizadas gratuitamente, inclusive muito sólidas no que diz respeito ao controle de processos, a questão da multitarefa, da latência de cada tarefa e tudo mais. Então, você pode utilizar esse sistema operacional também na Blue Pill. Podemos fazer uma programação com a biblioteca HAL. A HAL significa Hardware Abstraction Layer, como o próprio nome já diz, é uma camada de abstração de hardware que coloca o programador um pouco acima do hardware. Né? A gente não precisa entender muito bem o que está acontecendo dentro do CI para poder programar ele. Eu sei que ele tem I/O, eu sei que ele tem um conversor AD, eu sei que ele tem comunicação e vamos programar. Tá? Ela facilita bastante, tá? Só que o defeito é que as pessoas às vezes não gostam de consultar a biblioteca. Né? Eu quero usar a biblioteca, mas não consulto a biblioteca. Né? O pessoal do Stack Overflow, inclusive, chama isso de canned libraries, né? São as bibliotecas enlatadas, né? Onde o pessoal não costuma ler a biblioteca para saber o que ela faz. Né? Mas funciona muito bem também. E tem a programação Bare Metal, que é uma programação, eu não vou chamar uma programação de baixo nível, porque eu posso sim fazer a programação Bare Metal usando o Assembly, mas posso programar em C++ também. Essa é a programação na qual eu vou focar nessa série de vídeos. Tá? Eu não gosto de comparar elas dizendo qual que é a melhor, qual é a pior, porque eu acho que isso depende muito da situação, depende muito do desenvolvedor, depende muito da aplicação. Tá? Todas elas têm suas vantagens e desvantagens. Mas eu vou focar na Bare Metal porque é uma programação onde sempre que acontece um problema com as demais, a gente recorre a ela. Né? Porque ali a gente precisa conhecer o microcontrolador em si, conhecer os registradores, os bits, como que cada um funciona, e a gente tem um controle total do dispositivo. Tá? Eu não gosto de classificar como mais difícil ou mais fácil também, mas eu acho ela mais completa. E a gente vai perceber que não é nada complicado demais. Tá? Então, eu acredito que com o vídeo anterior e esse, a gente consegue formar uma base consolidada sobre a qual a gente consegue agora navegar nesses documentos de referência da ST e já fazer um download das ferramentas computacionais
para programar esse microcontrolador WP. Coisa que eu vou fazer a partir do próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado aí pela visualização e qualquer dúvida, estou à disposição aí para a gente bater um papo sobre essa arquitetura aqui. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.